dia, pessoal, boa noite, boa tarde, a depender aí do horário que você está assistindo essa nossa videoaula, tá? Hoje, dando continuidade aí ao nosso conteúdo de estudo, nós vamos, depois de ter estudado na última aula o restante aí dos sujeitos processuais, vamos estudar agora como que são feitas as comunicações processuais através desses atos comunicatórios e alguns atos mais complexos, como é o caso da citação, ok? Então, lembrando a todos aqui que nós vamos ter uma pequena atividade de fixação que vai estar lá no portal do aluno, tá? Então acessem, verifiquem, porque ali naquela atividade vocês vão ver o nível de absorção que vocês vão ter desse conteúdo. Segundo recado que eu dou aqui para vocês é que acompanhem a nossa videoaula com a apostila, fazendo anotações, junto ao código também de processo penal de vocês, fazendo anotações sobre o que a gente vem comentando aqui. E mandem dúvidas aí no nosso chat, que nós vamos estar no horário de aula entre as 7 horas e as 10 horas de hoje, ok? De hoje, olha só, estou falando aqui do dia 25 de março, ok? Então, vou estar esperando vocês lá para tirar dúvidas sobre esse material. Então, vamos estudar aí o estudo da citação. O que é a citação? Então, a primeira coisa que nós temos, que nós nos deparamos, é a ideia. O que é a citação? E a citação, pessoal, é um ato processual, só que ele tem uma função subdividida. Então, ele tem uma tríplice função, como eu coloquei aqui para vocês. Então, não é um ato simples, a citação, é um ato, na verdade, considerado por alguns como um dos mais importantes do processo. Então, para que serve a citação? Olha só, primeiro ponto, e talvez um dos mais relevantes, porque consolida um direito e garantia fundamental. Então, olha só, ele consolida a primeira etapa do contraditório e possibilita o exercício da ampla defesa também. Então, vamos lembrar aqui que quando a gente estudou o inciso 55 do artigo 5º da Constituição, lá nos princípios em direito processual penal 1, nós falamos que o contraditório é dividido em duas etapas. A primeira etapa do contraditório é a etapa de conhecer, é saber a acusação que está sendo feito contra o acusado. Então, saber de que está sendo feito, de que está sendo acusado. Então, é a primeira etapa do contraditório. E a segunda etapa do contraditório é a de poder rebater as acusações que são feitas. A citação, ela permite que se tenha conhecimento da acusação formal que o Estado está fazendo em face do acusado, ok? Então, permite que se saiba sobre a acusação e que se inicie a defesa técnica com a constituição de um advogado para se consolidar a ampla defesa dentro do processo. Então, dá conhecimento da acusação ao acusado. Então, olha lá, o primeiro aspecto da citação é dar o conhecimento e aí iniciar o contraditório. Quer dizer, alguns doutrinadores, eles afirmam que o processo é um procedimento executado em contraditório. Então, olha só, o processo vai se iniciar e vai se aperfeiçoar, melhor dizendo, quando é dado o contraditório em sua primeira etapa através da citação. Segundo ponto, é uma imposição ao acusado. É uma imposição estatal para que o acusado integre a relação jurídico-processual. E olha, não é opção. Ainda que alguns doutrinadores, como Pacelli, por exemplo, falem que pode ser uma estratégia de defesa não querer comparecer ao processo, e nisso eu concordo em absoluto, não há possibilidade de não integrar a relação jurídico-processual. Quando o acusado é citado, ele se torna obrigado a compor essa relação jurídico-processual, ainda que ele não queira estar fisicamente presente nos autos. Então, olha só, a citação válida e pessoal obriga a integração da relação jurídico-processual. Tá? E o acusado vai ser representado por um defensor tecnicamente habilitado, seja o seu procurador constituído, seja um advogado nomeado pelo Estado ou um defensor público também, que é um advogado nomeado também pelo Estado. Então, torna-se obrigatória a composição na relação jurídico-processual. Não é escolha, é imposição estatal.
E o terceiro ponto é o ato que, se realizado de forma válida, tá, completa a formação do processo. Veja só, não é que não existe processo antes da citação. O que eu estou falando é que o processo só se consolida, só se forma por completo após a citação válida. Sem a citação válida, o processo não se forma por completo e ele fica suspenso. Ele não consegue andar, ele não consegue servir, tá, como caminho que vai levar à prestação jurisdicional. Então vejam, se iniciado o processo e não é feita a citação válida, não é permitido que se dê seguimento no caminho para a resolução do caso penal, que é o que vai levar à prestação jurisdicional, tá? Ao resultado que se pretende em um processo, que é a sua sentença e, posteriormente, o trânsito em julgado. Ok? Então, ato tríplice, com tríplice função: consolidar a primeira etapa do contraditório, permitir a ampla defesa, trazer o acusado de forma obrigatória à relação jurídico-processual e completar a formação do processo. Então, nós temos 3 vertentes aí da citação, tá? Ato que, para mim, eu concordo, é um dos mais importantes, tanto que sem ele não se tem formado o processo. Então, vamos lá. Citação como requisito para a formação da relação processual. Então, vejam, é tão importante que é essencial, sem o qual não forma a relação processual. E olha só, se feito de maneira errada, ou não seguindo as fórmulas processuais, enseja em nulidade e todos os atos vão ter que ser desfeitos até a citação. Ok? Então vamos lá. Olha só. Então, como que acontece a sistemática no processo? Nós vamos ver lá isso em processo 3. Primeiro, o juiz recebe a acusação, seja ela pública, por meio da denúncia, seja ela privada, por meio da queixa-crime. Recebendo a acusação, o juiz vai verificar se é caso de rejeição ou não. Então, olha só, por enquanto nós temos uma etapa postulatória, um peticionamento judicial, em que quem peticiona pela acusação, peticiona pedindo a condenação. Então, a petição inicial acusatória, nas ações penais condenatórias, ela busca a condenação. Mas, por enquanto, veja só, tem-se uma petição. O juiz verifica se recebe ou se rejeita. Por exemplo, lá no 395 do Código de Processo Penal, que fala das causas de rejeição. Tá? Então, o juiz verifica se vai receber ou se vai rejeitar. Nós temos uma etapa postulatória. O que se está pedindo aqui é a condenação e que se estabeleça uma relação jurídico-processual, que se forme um processo acusatório. E para formar o processo acusatório, o juiz recebendo a acusação, ele precisa o quê? Estabelecer o contraditório, porque não há processo sem contraditório, nos termos do inciso 55 do artigo 5º da Constituição. Tá? Então, olha só, recebida a acusação, busca-se formar a relação processual. A formação da relação processual, por sua vez, ela busca o quê? Estabelecer o contraditório, tá? Trazendo o quê? O acusado para a relação processual. Lembram? Eu falei que um dos elementos da citação, dos objetivos da citação, é trazer o acusado para a relação processual. Sem acusado dentro da relação processual, há uma simples, tá, postulação, não há uma formação, um aperfeiçoamento da relação processual. Então, se a citação for válida, forma-se a relação processual. Por quê? Porque aí nós vamos ter presentes aquela formação triangularizada, né? O chamado acto trino personarum. O 363 vai falar isso no processo. Então, vamos lá. Na falha em citar o acusado validamente, o que acontece? O processo é suspenso antes de sua formação completa, impedindo seu andamento. Então acaba ali. Há uma postulação, o juiz verifica que não é caso de rejeição, tenta
formar a triangularização processual, quer dizer, estabelecer o contraditório. Não conseguindo, deve-se suspender o processo até que se consiga estabelecer o contraditório. Sem contraditório, repito, não há processo. E o contraditório só é formado com a citação válida. Então, olha só, quando se consegue citar o acusado, aí sim está formada a relação jurídico-processual. Okay? Então, olha só, após citado, inserido na relação processual, é formada aí a relação dentro de um sistema acusatório. Uma bilateralidade, acusação e defesa, o contraditório que é essencial, repito, que é essencial ao processo. E aí vai se iniciar a marcha processual. Então veja a importância aí que nós temos da nossa citação. E o que acontece se não for atendida a citação? Bom, olha só, nós vamos ter efeitos diferentes a depender do tipo de citação. Eu já falei aqui que na citação pessoal não é escolha do réu compor a relação processual, mas em alguns casos há uma presunção de que o réu não sabe que foi citado. Então, vamos dar uma olhada aqui. A citação ela é dividida em duas. A primeira delas que eu vou tratar aqui é a citação ficta. É aquela citação em que vai se presumir não ter sido dado conhecimento dela ao réu. E vejam, eu falei que a primeira etapa do contraditório se consolida com o conhecimento da acusação. Se com essa citação presume-se o não conhecimento, não tendo sido conhecido, não se estabeleceu o contraditório, ok? Então o processo vai ser suspenso, como nós vimos no slide anterior. Então veja só, o que pode acontecer? Não se estabelecendo a relação processual completa, tá? Com o estabelecimento do contraditório, é a determinação pelo juiz da produção antecipada de provas, que sejam consideradas urgentes ou que possam perecer aí, desde que fundamentadamente, não é mecanicamente, tá? Decretar a prisão preventiva, nos termos lá do 311, 312 e seguintes do Código de Processo Penal, nos casos em que, por exemplo, presuma-se que o réu esteja tentando fugir à autoridade pública. Tá? Então, veja só, possibilidade de prisão preventiva que, quando não se consegue achar o réu para citação, é onde comumente fala-se que o réu está foragido. Né? O senso comum é a vulgata, é falar que o réu está foragido. Mas vejam, pode ser que simplesmente o réu esteja num lugar ermo, distante, e sequer tenha tido conhecimento da citação, e as autoridades públicas não tenham conseguido localizá-lo para a citação. Pois bem, a segunda modalidade, a segunda modalidade de citação é a citação real, e ela tem diversas formas. Vejam só, mandado cumprido por oficial, citação por carta precatória, carta rogatória, ofício requisitório. Então, várias delas são consideradas citações reais. Então, olha só, o réu citado por uma das modalidades de citação real, todos os atos processuais vão continuar, ainda que o réu não queira, por opção de defesa, comparecer aos atos processuais. E ele tem todo o direito disso, de não querer comparecer aos atos processuais, tá? Vai ser, se o réu não apresentar um advogado para promover sua defesa, vai ser nomeado um advogado público para promover a defesa técnica. Então vejam só, consolidado o contraditório em sua primeira etapa, permite-se a ampla defesa, exige-se a ampla defesa, porque nenhum ato processual pode ser feito sem advogado, então exige-se a ampla defesa, para que com isso possa se consolidar a segunda etapa do contraditório, que é contraditar a acusação que é feita, tá? Não gera presunção de veracidade. Então, olha só, o não atendimento da citação real não gera, como no processo civil, presunção de veracidade dos fatos. Por quê? Existe a presunção de não culpa como direito fundamental no Brasil. E ainda que não houvesse, existe a Convenção Interamericana com a presunção de inocência. Então vejam, todos são presumidos inocentes. Aqui no Brasil se diz que a presunção de inocência mantém-se até o trânsito em julgado. Então vejam só, para inverter essa presunção, porque é uma presunção iuris tantum,
que admite prova em contrário, por óbvio, né? Para se inverter essa presunção, é o ônus da acusação comprovar que os fatos imputados são verdadeiros. Então, nenhum ato se presume verdadeiro, ainda que o réu não queira comparecer ao processo. Então, ele vai ter um advogado habilitado tecnicamente para promover a sua defesa e ainda vai permanecer como ônus da acusação provar todos os fatos que foram imputados em face dele, por conta da barreira que deve se superar, que é essa barreira chamada presunção de não culpa. Então, o ônus continua todo da acusação, ainda que o réu, estando citado regularmente por citação real, não queira comparecer aos atos do processo penal. Então, aqui não há aquela presunção do processo civil. Então, aqui a revelia poderia ser até abolida, porque não há propriamente uma revelia no Código de Processo Penal. Tá? Vamos ver agora as citações em espécie. Quais são as citações em espécie que nós temos? Olha só. A primeira delas é a citação por mandado. É aquela cumprida pelo oficial de justiça. O oficial cumpre um ato judicial, que é aquele ato tríplice, de dar conhecimento, permitir ampla defesa, né? Dar conhecimento, permitir ampla defesa, então contraditório e ampla defesa, impor ao réu a participação no processo e consolidar a formação da relação jurídico-processual, tá? Então a citação por mandado, ela é feita por oficial de justiça, sendo a regra geral no processo penal, sempre sendo feita quando o acusado está no território de jurisdição do juízo da causa. Então vejam, vamos supor que o acusado cometeu um crime aqui em Palmas, Tocantins, e o juiz da primeira, segunda, terceira ou quarta vara, dependendo do tipo de crime, tenha mandado o citar. Então, se ele estiver no município de Palmas aqui, inclusive nos seus distritos aqui, a citação vai ser feita por mandado. Então, o juiz determinará que o oficial de justiça vá até o local onde se sabe que ele reside, ou que se presume que o réu reside, para entregar-lhe o mandado de citação, tá? Com aquela tríplice função que nós já falamos. Olha só, nós temos no mandado requisitos intrínsecos, que são aqueles que constam no documento, e os extrínsecos, que são aqueles que têm que ser cumpridos na entrega do documento. Os intrínsecos estão lá no 352 do CPP. E quais são? Olha só, identificação das partes processuais, juiz, acusador e réu. Quando o acusador é o Ministério Público, não precisa ter o nome do promotor, né? Vai estar lá o Ministério Público, tá? O Estado, enfim. Quando for uma queixa-crime, vai ter o nome do acusador, né? De quem está acusando. E do réu, que é a pessoa que vai ser citada. O endereço para citação ou local aonde possa se localizar aí o réu, o fim para qual é feita a citação. E aí, gente, vou fazer um parêntese aqui. A sistemática da citação é antiga, tá? Ela não acompanhou a reforma feita na 1179, né? Que no ano de 2008 alterou aí todos os procedimentos. Então, vejam só, antes da 1179, o que acontecia? A citação era feita para marcar a data da audiência em que ia ser feito o interrogatório do réu. O interrogatório era o primeiro ato. Olha só. Claro, hoje isso para a gente é absolutamente incabível. Por quê? Porque, pelo princípio do contraditório, mais uma vez, o réu tem que saber tudo que está se imputando em face dele, na instrução, para como último ato ele ser ouvido. Então vejam, antes de 2008, o primeiro ato era ouvir o réu. E a citação, ela marcava o dia e hora que ele deveria comparecer para ser ouvido, como primeiro ato. Tá? Então vejam, o primeiro ato era ser o réu ouvido. Hoje não é. Então a citação, ela só tem um fim. O fim é sempre único. O fim, hoje, é sempre a resposta à acusação. E a resposta à acusação é um documento jurídico que é feito pelo defensor técnico e não como um interrogatório, que é um ato de autodefesa. Então, o primeiro ato aqui vai ser formar
a bilateralidade do contraditório. Então vejam só, houve uma acusação, uma peça que imputa um fato a alguém, o juiz citou o réu, dando conhecimento dessa imputação, o réu nomeou um advogado ou teve um advogado nomeado e olha só, esse vai dar a versão que vai contraditar a versão da acusação. Viram a bilateralidade? Nós vamos ter a versão do acusador e a versão do defensor. Então sempre o ato que está sendo, para o qual está sendo feita a citação é a apresentação da resposta à acusação. Então se a gente vê lá nos procedimentos comuns, o 395 fala, se não for causa de rejeição, o juiz citará o acusado lá no 396. E no 396A, a resposta à acusação vai rebater, dentro dos argumentos interessantes à defesa, tudo que foi imputado na acusação. Então veja, é só esse o objetivo, não tem mais que marcar um ato, marcar uma audiência para ser ouvido. Isso não existe mais. Então, não acompanhou essa reforma legislativa, tá? Então, lá fala, fim para o qual é feita, mas lembrem-se, sempre o fim para o qual é feita é apresentar a resposta à acusação, que não é um ato praticado pelo réu, tá? É um ato praticado por um advogado tecnicamente habilitado, tá? E, por fim, a autenticação do escrivão e juiz, assinatura física ou assinatura eletrônica, que hoje é muito comum. Aqui no Tocantins nós temos o EPROC, todo o processo é feito de forma eletrônica, então vai estar autenticado lá a assinatura eletrônica, ainda agora com o EPROC nacional que foi implantado aqui no Tocantins, tá? Citação por mandado, então tem também os requisitos extrínsecos, nós vimos os intrínsecos, que tem no documento, e agora vamos ver os extrínsecos, que é o que deve ser cumprido pelo oficial de justiça ao fazer a citação ao acusado. Então vamos ver lá, olha só. Leitura dos termos da citação pelo oficial, apontando precisamente a finalidade. Então, olha, você está sendo citado para nomear advogado para que apresente a resposta à acusação. Objeto da imputação, olha, não precisa o oficial ler toda a denúncia, mas ele tem que falar o quê? Qual que é o objeto da imputação? Qual que é o fato penalmente relevante que está sendo imputado ao réu? Então, olha, você está sendo acusado de ter cometido furto no dia tal, em face de fulano de tal. Então, o fato penalmente relevante. E o juiz do processo. Você está sendo processado na 2ª Vara Criminal de Palmas, 3ª Vara, 4ª Vara, enfim. Tem que apontar, tá? Então, qual é a imputação e o juiz do processo. Não precisa ler toda a denúncia. Mas por que é importante isso, gente? Vocês pensaram? Olha só, é importante ler, que o oficial leia os termos da citação, porque pode-se estar diante de um réu analfabeto. Isso aqui consolida na plenitude o direito aí à ampla defesa e o contraditório. Ao contraditório, no sentido de conhecer a acusação. Imagina a agonia de alguém citado que seja analfabeto e que não consiga entender o que está ali, se não fosse lido para ele, tá? Então há uma consolidação aí de princípios e garantias fundamentais também. Entrega da cópia do mandado. Então o mandado vai ser entregue, tá? Chama-se contrafé, constando, o oficial vai constar o dia e hora que foi feita a citação. Para que é importante isso? Para a contagem de prazos. Lembrando que na contagem de prazos não vai se contar o dia que foi feito, mas o dia posterior. Tá? Então, pode ser feito no final de semana? Pode, mas o prazo vai começar a correr no primeiro dia útil subsequente. Beleza? Certificação pelo oficial, então vai ter uma certidão, pode ser atrás do próprio mandado, tá? Da realização do ato, bem como a aceitação ou recusa do réu. Olha só. Não importa se o réu aceitou, recusou, rasgou a contrafé, o que ele fez. O oficial vai colocar ali como foi cumprida a sua diligência. E isso não vai implicar em nada, se ela foi feita por mandado, pessoalmente, no andamento processual. Tá? Vamos lá. Citação por carta precatória. Então, citação por mandado é aquela citação feita quando o réu se encontra no território da jurisdição do juízo no qual ele está sendo processado. Se o réu não estiver na circunscrição
do juízo a qual ele esteja sendo processado, nós vamos ter a citação por carta precatória. A carta precatória, então, ela vai se realizar, olha só, sempre que o réu estiver fora do território de jurisdição do juízo processante. Então, vamos pegar o exemplo aqui de Palmas para quem conhece. Logo do outro lado do lago aqui, nós temos Luzimangues, que é território de Porto Nacional. Se por um acaso um réu esteja sendo processado aqui em Palmas, mas esteja residindo lá em Luzimangue, do outro lado do lago, o juízo de Palmas vai ter que expedir uma carta precatória ao juízo de Porto Nacional, para que lá seja determinada a citação do réu. Então, olha só, é expedida de um juízo, então nesse exemplo que eu dei, o juízo de Palmas, que é o deprecante, para o juízo do local em que se encontra o réu, o juízo deprecado. Tá? A deprecação não é uma ordem, é um pedido, uma solicitação de realização de ato processual por juízo diverso da causa. É uma modalidade também de citação pessoal. Tá? Devem estar presentes, e eu não vou ler aqui novamente para evitar tautologia, repetição desnecessária, mas todos aqueles requisitos intrínsecos e os extrínsecos também do mandado de citação. E olha só o que nós temos aqui falado pelo STF. A ausência de expedição de precatória para citação do acusado residente em outra comarca consubstancia nulidade absoluta, insanável, que não preclui, que pode ser invocada a qualquer tempo, inclusive de ofício. Então vejam, poxa professor, mas não pode citar o acusado que está aqui do outro lado da ponte, não é mais prático? Sim, pode até ser mais prático, mas vejam só, no processo penal devemos seguir o devido processo legal. A formalidade é essencial, não os fins pretendidos. Então aqui, como processualistas, nós preservamos o meio e não o fim pretendido, senão seríamos funcionalistas, abandonaríamos o caminho, faríamos de qualquer forma para chegar ao fim pretendido. Não, aqui forma é garantia, a formalidade exigida é a garantia do devido processo legal como princípio fundamental que assegura ao acusado aí no processo, tá? Então, vejam só, não expedir precatória para réu que mora em outra comarca consubstancia nulidade absoluta, ok? Então, carta precatória itinerante. Vamos supor, nesse exemplo que eu dei, o juiz de Palmas expede uma precatória para citar um réu que esteja em Luzimangues. Quando o oficial chega, o vizinho informa, olha, esse réu mudou-se para Paraíso, que é uma cidade contígua, né, a Luzimangues. Para quem é de fora e está assistindo o vídeo, nós temos Palmas, Luzimangues fica do outro lado da ponte e Paraíso, 50 quilômetros. Então, são cidades contíguas. Então, ao invés do juiz de Porto Nacional mandar a carta precatória de volta, ele pode simplesmente mandar essa carta precatória para Paraíso. Então, essa caminhada que a carta precatória fez para a economicidade chama-se carta precatória itinerante, tá? Então, olha só, caso o réu não seja encontrado no território de jurisdição do juízo deprecado, sabendo-se de sua localização, deve-se encaminhar diretamente a precatória àquele juízo para economia de atos, tá? Então já segue direto para evitar que volte e seja encaminhada mais uma vez. Isso não traria economicidade ao processo. E olha só, mantém o que é essencial, que essa citação fora da comarca seja feita por carta precatória. Não violou em nada o devido processo legal. Pois bem, olha só, nós temos também a carta rogatória e carta de ordem. A carta de ordem é como se fosse uma carta precatória. Só que ao invés de ser feita por juízes da mesma de primeira instância, igualmente de primeira instância, ela é feita como uma delegação de um ato processual, delegação, então já não é mais um pedido, é como se ordem fosse, uma delegação de ato processual, tá? Por tribunal, então seja o Tribunal do Estado, seja o STJ, seja o STF,
a juízes de primeira instância. Então vejam, se o STJ quiser citar um réu em Palmas, ele vai expedir uma carta de ordem. Olha só, segundo o regimento interno do STJ, ele vai expedir uma carta de ordem ao Tribunal de Justiça do Tocantins, que por sua vez vai expedir uma carta de ordem ao juiz de primeira instância de Palmas, para que esse cumpra a citação. Então, carta de ordem é de cima para baixo, é feita dos tribunais para os juízos de primeiro grau. Carta rogatória é uma carta já expedida para fora do país ou em legações estrangeiras, são as embaixadas e os consulados, tá? Então, olha só, é um pedido, uma rogação, tá? A um Estado estrangeiro. Trata-se de um pedido de cooperação internacional feito pelo judiciário e tem que ter alguns trâmites. Quando é feito do Brasil para fora, cabe o encaminhamento ao ministro da Justiça, e o ministro da Justiça vai fazer o encaminhamento ao país rogado. E aí, seguindo as leis processuais do país rogado, vai ser dado cumprimento na forma e na legislação do país rogado. Nosso direito processual penal, nós já vimos isso lá em processo penal 1, ele se aplica só ao território nacional. Então o ato vai ser praticado na forma de acordo com a legislação do país rogado e vai ser devolvido, tá? Quando emitida do país estrangeiro para o Brasil, cabe ao presidente do STJ a concessão do ato de execução. Beleza? Então olha só, Emenda Constitucional 45 de 2004, delegou essa função ao Superior Tribunal de Justiça, que vai dar a execução da ordem. Beleza? Exige-se, olha só, é um ato custoso. Estão vendo? Ministro da Justiça, país rogado, enfim. Então tem todo um procedimento aí burocrático entre nações. Então tem que ser imprescindível. E olha só, quando é citação, entende-se pela imprescindibilidade, pois, caso contrário, o processo não caminha, tá? Só é feita quando é conhecido o endereço do acusado. E olha só, vou fazer uma ressalva aqui. Quando é expedida a carta rogatória, o processo vai ficar suspenso até que ela seja cumprida. Só então vai ser dada continuidade. Então, só é feita a carta rogatória, que é um procedimento custoso, quando imprescindível o processo e quando conhecido o endereço do acusado. Mas, professor, e quando não se conhece o endereço do acusado, mas sabe-se que ele está no estrangeiro em algum lugar? Olha só, a pergunta já responde ela mesma. Se não se sabe onde ele está exatamente, está em lugar incerto e não sabido. Se está em lugar incerto e não sabido, nós vamos ver aqui uma modalidade que serve exatamente para isso, que é a citação por edital, tá? Que é aquela citação que nós vimos lá atrás, que é a citação ficta, e que vai suspender o processo. Então, olha só. Rememorando, só se faz a rogatória quando conhecido o endereço do acusado e quando imprescindível o ato, que é, como a citação, imprescindível ao processo. Citação do militar. Bom, a citação por militar, ela é feita com aquelas formalidades, só que é encaminhada ao superior hierárquico, que é quem vai ter ciência aí da acusação, tá? Então, isso acontece por conta da hierarquia militar, da necessidade dessa hierarquização do regime próprio dos militares, tá? Então, olha só, como que é feito? É feito um ofício ao quartel onde está, que vai encaminhar para o superior daquela pessoa, do militar citado, e esse superior, quando encontrar o seu subordinado, dará conhecimento da citação e comunicará posteriormente ao juiz. Olha, excelência, tal, por ofício também, foi cumprida a citação, tá? Então vai ter sido assim dado conhecimento. Claro, isso aqui há uma discussão acerca da constitucionalidade, se coaduna-se. Para mim, sinceramente, a própria existência de uma polícia militarizada não coaduna-se com o Estado democrático de direito. Mas isso aí é pano para outra discussão, ok? Vamos seguir em frente aí. Citação do funcionário público. A citação do funcionário público é feita nos exatos termos do mandado de citação. O que acontece? O disposto do 359, ele também estava adequado à legislação anterior a 2008, que era aquela citação que já indicava data
e hora para comparecimento do citado para o interrogatório. Nesse caso, era dado conhecimento da data e hora que o acusado teria que ir a juízo. Para quê? Para que o superior hierárquico do funcionário público não ficasse com aquele local vago, pudesse dar continuidade ao serviço público. Hoje, como nós já vimos, a citação não determina uma hora para comparecimento. Sim, tem que ser feita a resposta à acusação por advogado constituído. Então, perdeu sentido a disposição que nós temos no 359. Se cair eventualmente em prova, é só falar que deve ser comunicado ao superior, no funcionário público, só que ele deverá comparecer em juízo dia e hora tal. Ok? Citação do réu preso. Olha só, citação por réu preso é obrigatoriamente feita por mandado. Vejam só, obrigatoriamente citado pessoalmente. E aí, a súmula 351 do STF vai delinear as causas. É obrigatória a citação pessoal quando o réu é preso no estado da federação do juízo processante. A contrário senso, se ele estiver em outro lugar no qual o juízo processante não tenha conhecimento, ele vai fazer a citação por edital. Mas vejam só, hoje nós temos sistemas, tá? Dentro do sistema penitenciário, informações geoprocessadas. Então, nós temos informações e um sistema, um banco de dados, em que já é possível que todos os juízos e forças policiais tenham conhecimento de todos os presos do sistema. Então, olha só, se o juiz tiver acesso a esse sistema e não intimar por mandado o preso, haverá nulidade na citação. Percebam, então o preso, como está preso, ele tem direito a ser citado pessoalmente, por mandado. Se estiver fora da jurisdição, do local de jurisdição do juiz, ele vai expedir uma carta precatória para que esse réu seja citado pessoalmente, tá? Então, causa de nulidade se houver prova que o juiz tinha conhecimento de que o réu estava preso em um lugar determinado, ainda que fora do seu estado da federação. Mas lembre aí o teor da súmula 351. Citação por edital, então. Citação por edital acontece quando todas aquelas não são possíveis. Então, basicamente, ela é feita quando esgotaram-se todos os outros meios de busca pelo réu, tá? Então, primeiro se tenta todos os outros meios, não sendo possível localizá-lo, faz-se a citação por edital. Então, olha só, esgotadas as tentativas anteriores. Então, está em lugar incerto e não sabido, faz-se a citação por edital. É uma citação que presume-se não conhecida. E como presume-se não conhecida, não permite a formação da relação processual por não ter estabelecido contraditório no processo. Citação, ela é feita com prazo de 15 dias. Nós tínhamos diversos prazos antes da reforma processual e agora só um prazo, o prazo aí de 15 dias, que é o prazo destinado à ciência do ato pelo citado. Então, nesse prazo aí, tá? Nesse prazo aí, vai ficar publicada na sede do juízo e na imprensa local ou no órgão de imprensa oficial, Diário Oficial da Justiça também, tá? Então, vai ficar publicado por 15 dias, é o prazo que vai ser dado para que o citando tenha conhecimento, que o réu tenha conhecimento. Não tendo conhecimento, olha só, findado o prazo, será suspenso o processo e será declarada também a suspensão dos prazos prescricionais, tá? Entende-se que o prazo fica suspenso pelo prazo prescricional e depois por mais uma vez. A partir disso, prescreveu-se aí a pretensão do Estado, tá? Poderão ser feitas diligências essenciais aí motivadamente. Então, produzir-se provas que sejam urgentes ou aquelas que poderão perecer com o decurso do tempo. Lembrando que o processo vai ficar suspenso, não sendo formada a relação jurídica processual, tá? Citação por hora certa, a última que nós vamos ver aqui das citações, é a citação feita quando há má-fé do réu em ser encontrado. Então, naqueles casos em que o oficial de justiça tem plena certeza, através dos elementos que ele colha, que o réu está naquela determinada casa, mas toda vez que ele chega lá, o réu se esconde.
desliga a luz, fica quietinho em casa, vou esperar ir embora, né? Então, é aquele ato de manobra, de ocultação voluntária e maliciosa do réu. Em prejuízo a quem? Em prejuízo ao andamento processual. Não está dentro do direito de defesa fugir à citação, tá? Então, olha só, é usada para casos em que o réu use manobras para não ser encontrado. Desliga a luz, fica na sua casa, não atende oficial, mesmo com o oficial tendo ciência que ele está ali, tá? Foi incluída na reforma de 2008, naquela lei que nós já vimos, 11719, tá? Deve a suspeita ser confirmada e olha só, tem o procedimento regulado pelo Código de Processo Civil, nos artigos 252 a 254 lá do CPC. Então vamos ver como é que é a sistemática aí. Veja só, o oficial tem que comparecer 3 vezes no endereço onde saiba estar morando o réu. Então por 3 vezes ele vai lá. Mas não é 3 vezes no mesmo horário. Porque pode ser, vamos lá, pode ser que naquele horário o réu sempre saia para estar trabalhando. Pode acontecer. Ou naquele horário ele tem um compromisso diário. Tá? Então o que é o ideal? Que sejam 3 vezes em dias diferentes e preferencialmente horários diferentes do dia. E de preferência, gente, que sejam intercalados esses 3 dias entre dias úteis e dias de finais de semana ou feriado. Então vai numa segunda, vai numa quinta e vai num sábado, para ver se o localiza. Porque pode ser que o réu trabalhe o dia inteiro em escala de plantão e coincidentemente 3 vezes que o oficial foi em dias de plantão, por exemplo. Então, olha, intercalar os dias e os horários. Segundo ponto, suspeita fundada de deliberada ocultação. A suspeita de que o réu esteja se ocultando maliciosamente para não receber a citação. Isso pode ser feito como pelo oficial? Bom, pode ser feito por ele, escutando os vizinhos, escutando pessoas próximas, familiares. Então, o oficial tem que diligenciar para obter essa prova, tá? Então, olha só, obtenção de informação de parentes, vizinhos e outros. Frustradas as tentativas, as 3 tentativas, e obtidas informação sobre a possível ocultação deliberada, porque a certeza nunca se tem, tá? Vai se intimar ou alguém da família que saiba ser próximo do réu, ou vizinhos de mediação. Ou no caso de apartamento, por exemplo, o porteiro. Aquele porteiro que falou informalmente, olha, ele está aí, mas não está atendendo o interfone. Então pode ser o próprio porteiro lá do condomínio ou do prédio. Na intimação, o oficial vai dar conhecimento ao intimado, então pode ser o porteiro, parente próximo ou vizinho, de que voltará no dia seguinte em hora certa. Olha por que o nome da citação por hora certa. Para a realização da citação. Ele vai falar, olha, eu vou voltar no dia tal, em tal hora, avise a ele que ele vai ser citado, ainda que não compareça. Tá? No dia seguinte, não encontrando o réu, ele certifica a pessoa intimada, tá? E na citação ele vai certificar os motivos, especificando as diligências e entregar a contrafé à pessoa que foi intimada, tá? Certificando todas as diligências e o dia e hora da citação. Para quê? Para que possa se contar os prazos processuais aí para a resposta à acusação, tá? Juntando o mandado cumprido, o que acontece? Previsão lá do CPP 254, do CPC. O escrivão encaminhará, no prazo de 10 dias, cópia do mandado por carta, telegrama ou correspondência eletrônica ao réu. Ainda vai se tentar, olha só, dar o conhecimento aí ao réu. Claro, provavelmente a pessoa que foi citada aí no lugar vai dar conhecimento também ao réu, se ele estiver fazendo isso aí por ocultação voluntária e maliciosa. Beleza, gente? Então, olha só, essas são as nossas modalidades de citação previstas no nosso Código de Processo. O que é bom é a gente lembrar entre a real e a ficta. E olha só, aproveitando, a citação por hora certa é considerada para efeitos processuais como uma citação real. Então, veja, é uma citação que é ficta, né? Então, supõe-se que o réu foi citado, não se tem a certeza, mas ela considera-se para todo caso como se real fosse, porque ela não suspende os prazos processuais. Se o réu não aparecer, o juiz vai nomear um defensor e o processo vai ter seguimento normalmente. E o juiz vai poder aí determinar, inclusive, prisão, nos termos lá e nos casos lá do 312 e 313, se for o caso.
tá? Findadas as citações, nós temos também as intimações no processo. E as intimações, diferentes da citação, são atos pelo qual se dá ciência a alguém de um ato ou de termos processuais. Pode ser um chamamento. Então, no processo penal, se mistura o que é intimação e o que é notificação. Tá? Se mistura em um ato só, que é a intimação. Não existe notificação no processo penal. Então, olha só, aplicam-se todas as normas que nós já estudamos acerca das citações. Isso está expresso no 370. Quero dizer o quê? Que pode haver a intimação por precatória e pode haver a intimação nos outros casos previstos lá no caso das citações, ok? Normalmente, tá? Pode conter na intimação ordem judicial para a prática de comportamento. Olha só um exemplo, a intimação para que a testemunha compareça no processo. E olha só, pode ensejar, se não cumprida, que a intimação é um ato de comunicação e chamamento também. Então, chamamento da testemunha ao processo. Pode ensejar, inclusive, condição coercitiva. Então, dei o exemplo aí da testemunha, ofendida e outros casos, tá? Pode ser feito de forma tecnológica. Nós temos o EPROC aqui, né? Então, intimações feitas pelo sistema EPROC, né? Então, eu lavro um auto de prisão em flagrante, remeto para o judiciário, ele já expede automaticamente as intimações aí para o Ministério Público, Defensoria Pública ou para o advogado. Olha que interessante. Meio eletrônico vindo aí para facilitar a nossa vida, tá? As intimações processuais, e olha só, isso para efeitos do Código de Processo. Por quê? Na prática forense, a maioria dos estados hoje já conta com processo eletrônico. E elas são feitas eletronicamente, considerando-se como pessoais. Tá? Mas lembre-se, olha, a intimação do defensor é sempre pessoal, o sistema eletrônico considera-se como se pessoal fosse, e para os defensores são contados os prazos aí em dobro. Ministério Público, intimado sempre pessoalmente, processo eletrônico, a mesma coisa. Intimação do adiamento de instrução, que muda um pouco, não precisa ser eletrônica, por quê? Olha só, no processo penal brasileiro, tá, a instrução é una. Mas caso alguma diligência seja necessária e force a interrupção da audiência una, na própria audiência podem se considerar as partes presentes como se tivessem sido intimadas do ato, ok? Então, o simples conhecimento lá na instrução pode ser considerado já o ato de intimação. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente encerra a aula de hoje. Obrigado aí pela paciência, pela parceria. Acompanhem o material que eu deixei para vocês, tá? As questões, tá? Acompanhem o código, leiam os dispositivos aí atinentes aos nossos atos aí de citação e intimação, para que seja reforçado o conteúdo dado. Faça as atividades no prazo, tire as dúvidas comigo, que eu vou estar à disposição de vocês logo mais aí, às 7 horas até às 10 horas da noite, ok? Então, se inscrevam aí no canal, curtam aí e acompanhem a gente, que nós vamos seguir as aulas por aqui. E lembrem-se, gente, olha só, lavem bem as mãos, evitem sair, só saiam quando necessário, que logo, logo nós vamos passar dessa pandemia e vamos estar mais fortalecidos ainda com isso. Um abração a todos aí e fiquem com Deus. Até mais.